Hello, crocheteira! Seja muito bem-vinda a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Meu nome é Bianca Almeida, eu sou professora de crochê moderno e hoje eu estarei te ensinando o passo a passo completíssimo desta linda peça, que é super rápida, super fácil de fazer. Utilizei aqui apenas os pontos básicos do crochê, então uma peça bem tranquila para você reproduzir aí. E o melhor de tudo, com o rolo do fio de juta com Maru Color da Castanhal, você vai conseguir fazer duas peças como essa, tá? Porque olha o tanto de fio que sobrou. Uma rentabilidade maravilhosa. E aqui é uma peça que você pode personalizar como você quiser. Maior, menor, enfim. Eu passo todas as dicas, tudo que você precisa saber para fazer essa peça aqui do início ao fim. Eu estou simplesmente apaixonada. De enchimento da peça, eu utilizei sacolinha plástica. Olha que legal. Então, é uma peça realmente sustentável, porque o fio de juta da Castanhal é um fio 100% sustentável, né? Produzido através das fibras naturais juta e malva. Então, aqui é uma peça incrível para você que gosta da sustentabilidade. E olha que peça maravilhosa. Eu estou, assim, apaixonada. Essa plantinha aqui eu não tenho noção de qual seja, tá? Não sei o nome dela, porque eu parei o carro e ela estava tão linda, já seca assim. Eu falei, eu vou pegar um pedacinho dela para colocar em um vaso. E eu não tinha o vaso pronto, então eu produzi aqui um vaso para colocar essa plantinha. E olha que linda. Estou, assim, apaixonada. Então, já deixa aqui o seu like, já deixa aqui o seu comentário e não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para você ser notificada de todos os conteúdos que eu disponibilizo aqui semanalmente para você. Agora, bora colocar a mão na massa, que eu já estou ansiosa para te ensinar o passo a passo completo desta peça. Vamos aos materiais. Estarei utilizando hoje o fio de juta Kumaru Color da Castanhal. É um produto de origem amazônica, 100% sustentável. Tem 361 metros, então uma rentabilidade maravilhosa. Você vai conseguir fazer essa peça do início ao fim com apenas um rolo, tá? 200 gramas. Aqui é a cor verde-limão, mas eu estarei utilizando a cor cinza. Ó, cor cinza, tá? É exatamente o mesmo fio, só que aqui eu fiz o favor de rasgar o meu rótulo. Então, eu sempre uso o fio, ainda mais que esse aqui é um fio que eu já utilizei para fazer um chaveiro, eu uso o fio e guardo o rótulo aqui dentro para não acontecer de perder e eu saber todas as informações do fio. Então, aqui eu vou usar a cor cinza, espessura do fio 1,34 milímetros, sugestão de agulha da 2,5 a número 3, então você pode utilizar a melhor agulha para a sua tensão de ponto. E aqui nós temos a composição do fio, 75% juta, 25% malva. Quero aproveitar e ressaltar que a malva é uma fibra natural exclusiva da Amazônia, então só é encontrada lá. E eu acho isso o máximo porque são fibras naturais, né, tanto a juta quanto a malva, e fazem este fio maravilhoso aqui com essa pigmentação incrível. E o Tex é de 700, então as mesmas características que eu tô passando aqui para você é deste fio que eu estarei trabalhando. Além do fio, eu vou utilizar a agulha de crochê número 3. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui para você como que fica essa agulha. Ó, tá vendo? Pode usar a 3 ou a 3,5, então depende muito de como é o seu ponto. Eu vou pegar minha agulha 3,5 para mostrar para você. Já estou aqui com a minha agulha de crochê 3,5 e olha como fica. Então, se você tem o ponto mais apertado, eu recomendo que use uma agulha ou um número maior do que normalmente você utilizaria, tá? Para que a agulha consiga ajustar a tensão do seu ponto. Então, você pode utilizar a agulha 3 ou a 3,5. Veja o que fica melhor para você. Tesoura e agulha de tapeceiro para o acabamento da nossa peça. Então, bora colocar a mão na massa. Eu gosto sempre de iniciar o trabalho puxando o fio aqui do meio do rolo, porque fica muito mais fácil de trabalhar, tá vendo? É só ir puxando que ele já vai saindo com bastante facilidade. E eu acredito muito que puxando o fio aqui do meio, a gente consegue ganhar um pouco mais de tempo trabalhando aqui na peça. Então, eu vou iniciar fazendo um círculo mágico
E dentro desse círculo mágico, eu vou colocar pontos baixos. Então, introduzo o fio, traz para frente, laça e fecha. Introduz, traz para frente, laça e fecha. Introduz, traz para frente, laça e fecha. Vamos trabalhar aqui, ó, pontos baixos. Observe que eu não estou contando, porque vai depender muito da atenção do seu ponto e da numeração da agulha que você está trabalhando, a quantidade de pontos que fique perfeita aqui para o nosso trabalho. Então, ao invés de te falar a quantidade de pontos, eu vou te ensinar a verificar a quantidade de pontos que fica perfeita aí na sua peça. Então, aqui, mesmo eu puxando esse fio, eu consigo perceber que o meu primeiro ponto está bem longe do meu segundo ponto. Então, isso é sinal que eu preciso colocar mais pontos aqui dentro do meu círculo mágico. Ó, coloquei aqui mais 2 pontinhos. Eu fecho, ó, tá vendo? Fechei aqui. O meu primeiro ponto tá longe do último ponto. Então, o que que eu faço? Só desmanchei aqui porque ficou o fio repuxado. Eu vou fazer aqui mais ponto. Ó. Fiz aqui mais um pontinho. Fecho aqui mais. Tá vendo que o meu primeiro ponto tá distante do meu último ponto? Se eu tento fechar, olha, tá vendo que ele ainda não fica perfeitinho? Então, a gente pode colocar mais um pontinho aqui. Ó, mais um último ponto. Já vai ficar maravilhoso. Ó, puxo o fio aqui e já vai fechar. Então, fiz aqui, ó. Olha como fica certinho. Então, essa é a quantidade de pontos ideal para o seu trabalho. O primeiro ponto sempre precisando ficar próximo do último ponto. Então, vou fazer aqui o meu fechamento, ó. Pegando aqui a cabeça do ponto. Laça aqui o fio, leva para trás. Abaixo dessa barriguinha aqui que se formou, introduz a agulha e pega aqui a alcinha de trás. Nós vamos fazer um fechamento invisível. Então, vai puxando aqui o fio, ó, para ele ir ajeitando e ficar bem certinho. Laça e traz aqui pra frente de tudo, ó. Trouxe pra frente, laça e fecha. Então, fizemos aqui o fechamento da primeira carreira, já estamos na segunda. E agora, nós vamos trabalhar aumentos, ou seja, 2 pontos em cada pontinho de base. Então, exatamente aqui onde eu saí, eu vou fazer mais um ponto, para que eu tenha 2 pontos. O pontinho da frente, ó, vai ser sempre um ponto, entre um ponto e outro, abaixo aqui da cabeça do ponto, que é essa correntinha. Introduz, traz para frente, dei altura, laça e fecha. No mesmo pontinho de base, mais um ponto. Ó. Não precisa fazer correndo, tá? Principalmente agora no início. Entre um ponto e outro, abaixo da cabeça do ponto, ó, 2 pontinhos juntos. Então, essa segunda carreira, nós vamos trabalhar aumentos. 2 pontos no mesmo ponto de base, nós vamos ter aqui o dobro de pontos que nós colocamos aqui dentro do círculo mágico. Fiz aqui a minha segunda carreira toda de aumentos. Ó, por isso que eu não gosto de fazer o fechamento logo quando eu faço a primeira carreira, porque tá vendo aqui que o meu buraquinho abriu? É só eu puxar que ele fecha. Então, se eu tivesse feito o acabamento, eu já não conseguiria fazer isso. Então, eu deixo para fazer sempre mais para frente. Vamos repetir o fechamento, lembrando que este fechamento eu vou fazer em todas as carreiras. Então, entre o primeiro e o segundo ponto, eu pego aqui a cabeça do ponto, ó. Sempre entre um ponto e outro, ó. Pego aqui a cabeça do ponto, certo? Laço o fio, leva lá para trás. Abaixo dessa barriguinha aqui que se formou, ó. Introduz a agulha e pega a alcinha lá de trás. Laço o fio, traz pra frente e fecha. Deixa eu tirar aqui, porque tá perdendo o foco. E agora, nós vamos trabalhar um ponto sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. Sempre entre um ponto e outro, abaixo aqui da cabeça do ponto, que é essa correntinha. Então, aqui comecei com um sozinho, o próximo, um aumento. 2 pontos, ó. 1, 2, no mesmo lugar. Ponto da frente, um sozinho, ó. O da frente, um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Então, é essa lógica aqui que nós vamos
trabalhar aqui na nossa terceira carreira. Terceira carreira finalizada com sucesso. Comecei com um ponto sozinho, finalizei com um aumento, certinho. Vamos repetir aqui o fechamento, ó. Sempre entre um ponto e outro, abaixo aqui, ó, da cabeça do ponto. Laça aqui o fio, leva lá para trás, abaixo aqui da barriguinha que se formou, introduz a agulha pegando a alcinha de trás. Ajusta, laça o fio, traz para frente e fecha. Agora, eu preciso que você tenha atenção aí no seu trabalho para que a gente consiga fazer os aumentos de forma gradativa e colocar os aumentos nos lugares certos, tá? A gente nunca vai colocar aumentos em cima de aumentos. Então, aonde tem aumento, a gente põe os pontos sozinho e os aumentos são feitos sempre um ponto antes do aumento da carreira anterior. Então, aqui eu já comecei com um ponto sozinho. O meu próximo ponto aqui, ó, é um aumento, 2 pontos juntos. Então, aqui eu já coloco o meu aumento, ó, que é 2 pontos juntos. Então, eu vou trabalhar sempre olhando a minha carreira anterior, tá? Então, por isso tem que fazer bem certinho para dar certo. Em cima aqui do meu aumento, eu faço um ponto sozinho. Ponto da frente aqui, ó, é um sozinho. Então, eu faço aqui também um sozinho. O meu ponto da frente é um aumento, então aqui eu faço um aumento. São 2 pontos juntos. Então, nesta carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos sozinhos, um aumento. Sempre colocando aqui no lugar certinho. Feito aqui toda a minha carreira, vamos repetir o fechamento. Ó. Levo o fio para trás, abaixo da barriguinha que se formou, introduz pegando a alcinha. Laça, traz para frente e fecha. Pronto. Então, aqui agora, ó, eu vou continuar a sequência de pontos, sempre colocando pontos sozinhos em cima de pontos sozinhos e um aumento sempre um ponto antes de chegar no aumento. Então, aqui um ponto sozinho, o ponto da frente aqui, ó, é um aumento. Então, aqui eu vou colocar o meu aumento. Você vai perceber que quando você trabalha assim, fica muito mais fácil do que ficar contando pontos, tá? E os aumentos, eles vão ficar sempre assim, ó, na diagonal. Ó, aqui tem um aumento, aqui tem outro, tá vendo? Em cima do aumento, um ponto sozinho. O meu ponto da frente é um ponto sozinho, então eu faço aqui um sozinho. O meu ponto da frente também é um sozinho, faço um sozinho. E o meu ponto da frente é um aumento, então aqui eu já faço o meu aumento. Então, aqui na minha quinta carreira, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou fazer 3 pontos sozinhos e um aumento, seguindo aqui a lógica e colocando eles exatamente nos lugares corretos. Quinta carreira aqui finalizada. Então, eu comecei aqui fazendo um ponto sozinho, um aumento, e finalizei aqui, ó, um aumento e 2 pontos sozinhos. Então, entre um aumento e outro, fechei aqui com 3 pontos sozinhos. Perfeito. Vamos fazer aqui a nossa próxima carreira. Sempre entre um ponto e outro, ó. Introduz a agulha, laça o fio, leva lá para trás. Abaixo da barriguinha que se formou aqui, introduz e pega a alcinha. Laço o fio, traz para frente, ó, e fecha. Então, fiz aqui já o meu primeiro ponto. O meu ponto da frente aqui é um sozinho, então aqui tá certo um ponto sozinho. O da frente é um aumento, então aqui eu já começo fazendo, ó, um aumento. Em cima do meu aumento, eu sempre coloco aqui um ponto sozinho. O meu ponto sozinho da frente, um ponto sozinho, um ponto sozinho, ponto sozinho. Aqui é um ponto sozinho também, então eu faço aqui mais um ponto sozinho. O meu ponto aqui da frente, ó, é um aumento, então aqui eu faço o meu aumento para que ele fique sempre na diagonal e nunca aumento em cima de aumentos, tá? Então, aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos sozinhos e um aumento.
Então, aqui agora, ó, fiz aqui o meu aumento, né? Em cima do aumento, um ponto sozinho, ponto sozinho, ponto sozinho, ponto sozinho. Aqui é o aumento, então aqui eu faço meu aumento. Então, vou fazer aqui a minha 6ª carreira e já vamos finalizar a nossa base. Carreira finalizada, então, eu fiz aqui um ponto sozinho e um aumento, né? Então, entre um aumento e outro, 4 pontos sozinhos. Vamos para a nossa subida aqui da nossa peça. Então, aqui finalizamos. Vou passar aqui a medida para você. Ó, fiquei aqui com 9 centímetros. Pode ser que você fique com a peça um pouquinho maior ou um pouquinho menor, mesmo seguindo aqui a lógica dos pontos, tá? Então, pode alterar por conta da tensão do seu ponto e por conta da numeração da agulha. Se você quiser fazer maior, é só você ir seguindo essa lógica dos aumentos. Então, aqui nós vamos repetir o fechamento. Você vai perceber que esse fechamento nós vamos fazer em todas as carreiras, ó. Laço fio, traz pra frente e fecha. Como nós não vamos trabalhar mais a nossa base, nós vamos trabalhar apenas agora a subida da nossa peça, então a gente não trabalha mais aumentos. Então, aqui agora vai ser ponto sobre ponto, tá? Esquece de fazer aumentos. Então, aumento a gente faz só na base. Então, sempre entre um ponto e outro, eu faço aqui, ó, um ponto baixo. Um ponto e outro abaixo da cabeça do ponto, um ponto baixo, repetidamente, ó. Não importa mais se estava na hora de fazer aumentos ou não. A não ser que você siga aí fazendo mais carreiras. Mas aqui, como nós já finalizamos a nossa carreira, a gente só vai fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior que nós fizemos, ó. Então, bem fácil fazer essa peça. E aí, aqui, ó, já vai começar a subir, ó. Um pontinho para cada. Olha como é que vai ficando lindo. Então, este lado aqui vai ficar para dentro da nossa peça. E ela vai começar a ficar assim, subindo. Então, vou fazer aqui e já volto para irmos para a próxima carreira. Finalizei minha primeira carreira da subida da nossa peça. Então, calma, que se ficar assim, a gente vai ajeitar, tá? Então, toda carreira que você finalizar, você vai vir acomodando os pontos para que eles fiquem bem certinhos. Então, você sempre vai posicionar a peça assim, ó, com o lado avesso para dentro. Já vamos aproveitar e já vamos fazer aqui, ó, o nosso acabamento desse fiozinho aqui, ó. Vamos passar aqui por dentro dos pontos. Não tem lugar certo ou errado, é só você passar aqui, ó, que ele já vai ficar bem escondidinho, ó. Passa aqui por dentro de alguns pontinhos, sempre pegando aqui a parte de trás. Pronto. Vamos seguir aqui, ó, com o fechamento. E agora vai ser repetição. Sempre que chegar aqui ao final, você vai fechar a sua carreira normalmente e vai seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar na altura que você quiser. Ó. Ponto sobre ponto. Repetição. Fica uma peça lindíssima. Ó. E eu gosto de trabalhar essa trama de ponto baixo, né, com o fio Kumaru, porque é muito fácil de fazer e fica com os pontos bem pequenininhos. Eu acho tão fofo. Eu gosto do resultado. Então, aqui a gente vai começar a subir as carreiras e você vai perceber que vai começar a dar mais formato na peça, tá? Então, sempre vai fazendo os pontos e vem ajeitando aqui, acomodando. Então, eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras, chegando na altura que eu quero. Eu vou voltar para passar para você a medida, mas é muito importante que você sempre finalize a sua carreira antes de ir para a próxima, tá?
vai dar um acabamento mais bonito e o fechamento invisível. Não esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu comentário. Isso é muito importante para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos exclusivos de crochê para você. Então, já deixa aí, porque eu tenho certeza que este conteúdo está te ajudando muito. Vou fazer aqui todas as minhas carreiras e já volto. Fiz aqui um total de 20 carreiras, você pode fazer quantas carreiras você quiser, então esta parte é livre e esse fechamento invisível, olha como fica lindo, fica realmente perfeito. Então, vamos começar agora a fazer diminuições aqui. Então, vamos repetir aqui o fechamento. Ó, exatamente como nós fizemos em todas as carreiras. E agora eu vou fazer 4 pontos sozinhos e uma diminuição. Então, aqui, ó, um ponto sozinho, sempre entre um ponto e outro, tá? Segundo, terceiro, quarto ponto sozinho. No quinto, eu vou fazer aqui, ó, introduz a agulha, traz pra frente, não fecha. Vem no pontinho da frente, ó, sempre entre um ponto e outro normalmente. Laça, traz o fio. Fiquei com 3 alcinhas na agulha, laça e fecho o ponto. Então, eu fiz com que 2 pontos se tornassem apenas um, tá vendo? Fica só uma cabeça do ponto. Ó, um ponto baixo, 2, 3, 4... E no quinto, ó, introduz, traz pra frente, não fecha, vem no pontinho da frente, 3 alcinhas na agulha, laça, fecha as 3 ao mesmo tempo. Então, é assim que nós faremos aqui a diminuição na nossa peça. Então, ó, 1, 2, 3, 4, e o quinto, uma diminuição. Laço o fio, traz pra frente, vem no pontinho da frente, ó, 3 alcinhas na agulha, laça e fecha as 3 alcinhas ao mesmo tempo, tá? Então, vou fazer aqui toda a minha carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira e falta apenas um ponto, então, eu fiz aqui 4 pontos sozinhos em uma diminuição. E esse último pontinho aqui eu faço um ponto baixo normalmente, tá? Não tem problema se não fechar certinho a carreira. Vamos fazer aqui o fechamento, ó, como de costume. Ó. Repetição de fechamento. E antes de começarmos a próxima carreira, vamos ajeitar aqui os nossos pontos para conseguirmos visualizar. Aqui você já consegue ver que ele dá uma leve entradinha. É esse mesmo o propósito, tá? Então, aqui nós vamos fazer agora 3 pontos sozinhos e uma diminuição. Então, exatamente como nós fizemos, ó. Já tenho aqui um ponto, 2, 3, diminuição, ó. Introduz a agulha, traz pra frente, não fecha. Vem aqui no ponto da frente, laço o fio, 3 alcinhas na agulha e fecha. É bem fácil fazer diminuição. Ó, um ponto, 2 e 3. Entre um ponto e outro, ó, introduz, traz pra frente, não fecha, laça, traz pra frente, 3 alcinhas na agulha, laça, fecha as 3 ao mesmo tempo. Então, é assim que faremos aqui a nossa segunda carreira de diminuições, ó, tá vendo? Ele começa a entrar. Então, vou fazer aqui e já volto para fazermos a próxima carreira. Feita aqui a minha segunda carreira de diminuições, vamos repetir o fechamento. Chegando aqui, você já faz o fechamento de olhos fechados. Ó, ajeito aqui. Já consigo ver que já entrou mais um pouquinho. E nós vamos trabalhar agora 2 pontos sozinhos e uma diminuição. Então, aqui eu já fiz um ponto, aqui eu tenho o segundo, agora uma diminuição, ó. 2 pontos sozinhos.
e uma diminuição. Certo? Olha como já vai fechando aqui o nosso vaso, ó. Então, a boca aqui já diminui. Então, aqui nós fizemos a primeira carreira de diminuições, 4 pontos sozinhos e uma diminuição. A outra carreira, 3 pontos sozinhos e uma diminuição. A outra carreira, essa última agora, né? 2 pontos sozinhos e uma diminuição. Agora, eu vou fazer mais 2 carreiras como essa, tá? De 2 pontos sozinhos e uma diminuição. Ó. Então, aqui você vai dosando a diminuição de acordo com a abertura do vaso aqui que você quer. Ó, então, aqui eu vou fazer, como eu disse, mais 2 carreiras de 2 pontos sozinhos e uma diminuição. Pronto, feita aqui as minhas 2 carreiras de diminuições. Então, eu fiquei com um total de 3 carreiras com 2 pontos sozinhos e uma diminuição, tá? Então, já fechou bastante. Olha como fica bem leve aqui o fechamento, né? Não fica nada grosseiro. Então, eu não quero diminuir mais. Se você quiser diminuir, você segue aí fazendo essas diminuições, tá? Agora, eu quero crescer um pouco as carreiras aqui, ó, seguindo a quantidade de pontos que eu tenho. Então, aqui, eu vou fazer agora o mesmo fechamento. E agora, eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto, até chegar na altura que eu quero. Então, aqui, ó, um ponto para cada, um ponto baixo para cada. Então, vai subir aqui as carreiras, sempre seguindo essa circunferência que nós temos aqui dentro, ó, aqui no nosso vaso. Então, um ponto sobre ponto. E aqui, eu vou fazer um total de 3 carreiras, tá? Então, é isso. Fiz aqui, ó, um total de 6 carreiras. Eu falei que faria 3, mas eu achei que ficou muito baixinho, então, eu fiz mais 3, ó, de ponto sobre ponto. Aqui, ó, parece que tá torto, mas é porque tá amassado, porque ele fica bem molinho. Depois, nós vamos colocar enchimento aqui dentro. Ó, vamos repetir aqui o fechamento. Ai, deixa eu só falar uma coisa. Se você quiser, você já pode parar por aqui, tá? E já fazer o acabamento em ponto baixíssimo. Mas eu gosto neste modelo de vaso que alguns têm aquela bordinha dobradinha assim pra fora, sabe? Eu acho um charme e nós vamos reproduzir aqui. Então, eu vou repetir aqui o fechamento. E agora, eu vou fazer 3 pontos sozinhos. E vou fazer um aumento, que é, ó, 2 pontos no mesmo lugar. Então, fiz aqui um ponto e no mesmo buraquinho eu venho e faço um segundo ponto. Ó, 3 pontos sozinhos. E um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Inclusive, já deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário. Isso é muito importante para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos exclusivos de crochê para você. E não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, né? Isso aí, para você receber todas as atualizações. E sobre precificação, utilize a nossa calculadora do crochê, o link está aqui na descrição do vídeo, para você precificar de forma correta e assertiva todas as suas peças de crochê. Você vai ver que, utilizando a nossa calculadora, você vai conseguir, de fato, ter lucro. Porque uma precificação correta e assertiva faz toda a diferença. Então, aqui, ó, eu fiz essa última carreira, fazendo 3 pontos sozinhos e um aumento. Ó, tá vendo? Ele já deu aqui uma leve dobradinha, e é isso mesmo que eu quero. Não quero que ele dobre muito. Ó. Olha que lindíssimo. E vamos finalizar aqui a nossa última carreira com um ponto baixíssimo. Então, vamos, ó, deixa eu dar um zoom para vocês conseguirem ver.
Entre um ponto e outro, introduz a agulha, laça o fio, leva lá para trás. Abaixo da barriguinha que se formou, introduz a agulha, pegando a de trás. Laça o fio, traz para frente, não fecha o ponto, tá? Agora, a gente vai trabalhar entre um ponto e outro, ó. Do jeito que o fio tá aqui na agulha, introduz, traz para frente, essa alcinha passa por dentro dessa. Coloca aqui um marcador para você não se perder. Ó, então, aqui é o meu primeiro ponto. Sempre entre um ponto e outro, ó. Entre um ponto e outro, introduz, traz para frente, essa alcinha passa por dentro dessa. Entre um ponto e outro, abaixo aqui da cabeça do ponto, ó, introduz, traz para frente, essa alcinha passa por dentro dessa. Então, é bem fácil aqui fazer o ponto baixíssimo. Ó, vou fazer aqui por toda a minha carreira e olha o detalhe lindo que fica. Cheguei aqui no meu último pontinho, nós vamos fazer o fechamento com a agulha de tapeceiro para simularmos aqui um fechamento invisível. Então, pego aqui a ponta do fio, ó, passo a agulha de tapeceiro, venho aqui onde está o marcador, onde foi o primeiro ponto, você vai abraçar aqui, ó, apenas o ponto baixíssimo, tá vendo? Sem pegar a parte aqui de trás, ó. E agora eu volto aqui, ó, exatamente onde o meu fio tá saindo, ó. Tá vendo? E levo o fio lá pra trás. Pronto. Olha o fechamento invisível, fica perfeito. E você não consegue nem visualizar onde você começou e onde você finalizou. Então, eu passo aqui por dentro de alguns pontinhos, pegando aqui apenas a parte de trás do ponto baixo, ó. Para que fique um acabamento bem visível. Corta aqui. E a nossa peça já está prontíssima, ó. Como eu disse, eu gosto daquela dobrinha, deixa eu tirar o zoom. Gosto daquela dobrinha aqui, ó. E olha como fica lindo. Ó. Perfeito, né? Olha como ficou linda a nossa peça. É uma pena que eu não consigo colocar aqui meu vaso em pé. E para ele ficar bem durinho, sabe o que eu coloquei aqui? Sacola. Isso mesmo, sacola do supermercado. E é claro que se você tiver outra ideia, já deixa aqui no comentário que eu adoro as ideias que vocês sempre me dão, porque é legal, né? Uma pessoa pensa em uma coisa só, várias mulheres, várias pessoas crochetando a mesma peça pensam em várias outras possibilidades, ó. Então, aqui, ó, é uma plantinha, tá vendo? Tô até soltando aqui as sementinhas. Então, olha lá, ó, coloquei aqui uma sacola mesmo. Coloquei aqui 3 sacolas bem grandes, ó, tá vendo? Sacola do supermercado. Então, eu fui colocando a sacola aqui dentro e fui moldando e finalizei aqui com o meu galho, ó. E aí, você vai encaixando aqui da melhor forma possível para ficar uma peça bem linda. Eu adorei a proposta, porque é uma peça 100% sustentável, né? Porque nós estamos utilizando o fio de juta Kumaro Color da Castanhal. Então, é um fio sustentável, feito, né? Produzido com fibras naturais, que é a juta e a malva. Então, assim, eu estou simplesmente apaixonada, olha isso. Ficou muito lindo, né? Uma peça super rápida, super fácil de fazer. E o melhor de tudo, utilizando, agora eu vou ficar cheio de sementinhas aqui no ateliê. Menos de um rolo do fio de juta Kumaro Color. Tô para te falar que com um rolo você consegue fazer 2 peças como essa, tá? Seguindo aqui a medida que eu passei aqui na nossa aula. Então, olha aqui, uma rentabilidade realmente maravilhosa. Caso você queira, pode fazer uma peça maior do que essa ainda. Eu acho que vai ficar, assim, lindíssima. E olha isso, eu amei a proposta. Olha, estou apaixonada. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa peça. Eu produzi ela com muito carinho para você. Eu pensei em todos os detalhes, então
Eu gosto sempre quando vocês deixam aqui o comentário. E claro que se você fizer, não esquece de me marcar lá no Instagram, não esquece de marcar a Castanhal. Eles amam ver as peças que vocês criam através dos nossos tutoriais. Deixa eu limpar aqui, né? Porque agora eu vou ficar cheio de... E olha isso, gente, eu tô muito apaixonada, sério. Olha que coisa mais linda. E essa plantinha aqui, eu não tenho noção de qual é, tá? Eu peguei ela no mato. Eu parei o carro e eu falei, nossa, que planta linda, vai ficar linda em um vaso, por conta da cor, tá vendo? Eu falei, vai ficar linda em um vaso. Então, eu decidi criar este vaso maravilhoso aqui e trazer a aula completíssima para você. Então, eu espero que você tenha gostado. Um beijo, até a nossa próxima aula.